Seja bem-vindo ao canal. Você que é evangelizador, esse canal é destinado à evangelização espírita infantil, em especial aos evangelizadores, né? A gente traz nesse canal sugestões de aula, atividades, outras questões envolvendo a evangelização infantil. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o planejamento e organização da evangelização. Antes do início das aulas de evangelização, é importante que haja um planejamento e organização dessa atividade durante o semestre ou ano. Com o planejamento e organização, é necessário estabelecer diretrizes e definir questões importantes para o andamento das aulas, tais como quantidade de evangelizadores disponíveis, quantidade e controle de crianças, frequência, cadastro, etc., quantidade de turmas, duração da aula e divisão por faixa etária, escala de evangelizadores, temas principais, eventos principais, né, tais como comemorações, peças, musicais, etc. Metodologia a ser adotada. Questão do lanche, né, se haverá lanche, o cardápio, a escala, quem é responsável pelo lanche. Outra questão é o próprio cronograma, né, da evangelização, se haverá recesso, haverá férias, né, de que dia até que dia a evangelização estará funcionando, se haverá plantão. São questões interessantes que a gente vai tratar um pouquinho mais especificamente ao longo desse vídeo. Além de fazer o bem, é importante fazer bem o bem. Então, sempre que possível, né, a gente precisa se dedicar para quando a gente estiver fazendo algo bom, né, que a gente faça isso da melhor forma possível. E o planejamento possibilita isso, né? Possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro e reavaliar todo o processo. Portanto, o planejamento, é fundamental para alcançar objetivos, reduzindo imprevistos e riscos. Cada centro espírita tem uma maturidade, expertise com relação ao planejamento da evangelização. Necessário observar que esse planejamento evolui com o passar do tempo, desde que haja uma permanência de pelo menos parte dos responsáveis por essa atividade, ou desde que tal prática já esteja enraizada na cultura do centro espírita, né? O que demanda também tempo. Assim, o importante é iniciar o processo de planejamento, mesmo em pequena escala, e documentá-lo para garantir essa evolução gradual. Ou seja, a gente não precisa se preocupar tanto se é a primeira vez que está havendo um planejamento, ou se já houve e há algum tempo atrás deixou de existir e agora a gente está retomando. Né? O importante é a gente iniciar, né, essa atividade. Outra reflexão é que no capítulo 35 do livro Emmanuel, pelo Espírito de Emmanuel, e psicografada pelo médium, né, Francisco Cândido Xavier, em 1938, já trazia o tema educação evangélica e fazia menção ao plano pedagógico, com pontos e argumentos interessantes. Sugiro, né? Esse livro pode ser encontrado na internet, basta colocar o nome do livro, né? Versões em PDF dele, né? Sugiro a leitura do capítulo. Em determinado momento da obra, observa o autor espiritual. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida do mundo. Então, a questão interessante, né? Muitas vezes a gente se preocupa com as organizações, né, as instituições, mas aqui a gente relembra, né, que as mudanças, né, da sociedade se iniciam pelo indivíduo, né, pela família. E agora vamos tratar, né, da reunião de planejamento. Antes da reunião de planejamento, sugere-se a adoção das seguintes atividades preparatórias. Definir a data e horário com todos os participantes. É importante que essa definição realmente conte com a participação de todos, porque quanto mais evangelizadores, né, participarem, ou até dirigentes, né, dependendo do centro espírita, melhor, mais produtiva é a reunião, porque
todos acabam participando da evangelização depois, né? Então é importante que todos ajudem a definir. Outro ponto é a definição da pauta da reunião, com os elementos a serem abordados. Então, antes da reunião, é interessante que alguém, né, seja o responsável por definir a pauta da reunião, né, quais os itens serão abordados, para que a reunião seja mais objetiva. E, eventualmente, pode-se até encaminhar essa pauta, né, esses itens para os demais evangelizadores, para a sugestão de novos itens, debater se esses itens são realmente importantes. Outra questão é estimar uma duração para a reunião e tentar cumpri-la, né? Lembrando que reuniões muito longas acabam não sendo tão produtivas, né? As pessoas se cansam, se dispersam, e também, né, havendo uma definição de duração da reunião, é importante tentar seguir essa definição. A gente sabe que é muito difícil, né, porque dependendo das contribuições e até novos levantamentos, a reunião acaba extrapolando um pouco, mas é importante tentar cumprir a duração programada. E outro item, né, outra questão, é definir o local da reunião. Pode ser presencial, online ou até no modo híbrido, né? Hoje, com a nossa tecnologia, né, a gente consegue fazer reuniões online. Vários aplicativos, né? O WhatsApp é um, por exemplo, o Google Meet, o Teams da Microsoft, vários outros, né? E pode-se até fazer híbrido, né? Com pessoas indo presencial e dependendo se o local, né, tiver uma infraestrutura, né, de internet, é possível conectar as pessoas que não estejam, né, presencialmente, mas sim online. Eu particularmente gosto das reuniões online, né? Acaba que a gente não tem o tempo, né, de deslocamento, a gente fica na nossa casa, a reunião acaba podendo se estender um pouco mais e evita, né, às vezes a pessoa não pode estar no local porque está em viagem, alguma coisa do tipo, consegue naquele momento destinar, né, 1, 2 horas para essa reunião independente do lugar. Então é uma sugestão para todos. Ainda abordando a reunião de planejamento, é, quais são as nossas sugestões, né, de práticas a serem adotadas durante a reunião? Definir um mediador, né, uma pessoa responsável por explorar cada pauta previamente definida, ou seja, uma pessoa ali para ler as pautas, né, em ordem ou não, para a gente ter certeza que todas as pautas foram apresentadas. Ouvir, né, todos os participantes e dar oportunidade de contribuição. A contribuição de todos é importante. Além disso, as pessoas se sentem, né, participantes da definição, né, do planejamento, por exemplo. Registrar os pontos apresentados e definições obtidas, isso é muito importante, né, ter um controle do que foi abordado, quais foram as contribuições, definições, para depois a gente apresentar, né, que é a próxima questão, que é registrar os encaminhamentos necessários e dúvidas, definindo preferencialmente um responsável. Ou seja, durante a reunião, a gente registra para não se perder, né, quais foram as dúvidas, se houve alguma definição, pela, né, no caso de dúvidas, né, quem é o responsável, pontos a serem verificados, quem é o responsável. Esse é um ponto também importante a ser feito durante a reunião de planejamento. E agora, né, após a reunião de planejamento, a gente sugere a adoção das seguintes ações: estabelecer um canal de comunicação com todos os evangelizadores, por exemplo, um grupo de WhatsApp, né, ou qualquer outro aplicativo, né, para que possam trocar experiências, para que possam conversar do dia a dia, encaminhar nesse grupo, né, nesse canal de comunicação, a ata da reunião para consolidação dos temas e atualização dos ausentes, ou seja, às vezes algumas pessoas não puderem ir à reunião, então, com o encaminhamento da ata, eles podem ler a ata e ficarem sabendo, né, do que foi tratado, quais são os encaminhamentos, qual o planejamento. Outro ponto é o acompanhamento da solução, né, das dúvidas e encaminhamentos levantados. Então, aquelas dúvidas que foram levantadas, encaminhamentos, né, devem ser acompanhados, né, e solucionados, né, de alguma forma, que podem acabar prejudicando o nosso planejamento.
Pautas para a reunião de planejamento. A definição das pautas depende da realidade de cada centro espírita e da evangelização. Então, há centros que demandam mais questões, né? Outros não. Então, depende realmente do dia a dia do centro, como ocorre a evangelização do centro. Como já mencionado, né, a gente sugere análise dos seguintes itens: quantidade dos evangelizadores disponíveis. Esse é um ponto relevante. Por quê? Porque é possível fazer evangelização com um evangelizador só. Só que não é desejável, porque nem sempre esse evangelizador vai estar disponível, não estará viajando, ou doente, ou com alguma outra impossibilidade. Então, a gente sugere mesmo que haja pelo menos 2 evangelizadores, né? Para que seja possível manter uma evangelização constantemente. Então, a questão da quantidade de evangelizadores é muito importante para se definir, por exemplo, a quantidade de turmas e a divisão por faixa etária. Porque é desejável que as turmas sejam separadas por faixa etária. A gente lembra de uma escola, por exemplo, né, onde as turmas geralmente são separadas por ano, né, das crianças. Né? Então, criança ali entre 9 e 10 está num ano, 10 e 11 outro ano. Porque realmente as crianças, durante a mudança, né, de idade na infância até na adolescência, adquirem, né, novos conhecimentos, têm interesses diversos, diferentes. Então é importante essa divisão. Contudo, a quantidade de evangelizadores é um ponto relevante, porque se você só tem 2 evangelizadores, talvez você não consiga dividir a turma por faixa etária. Então você vai precisar preparar uma aula para várias faixas etárias ou até mesmo 2 ou 3 aulas na mesma turma, né, vamos dizer assim, para o mesmo dia, aula para faixas etárias diferentes. Outra questão interessante é a quantidade de crianças, né, e o controle. Também é desejável que uma turma não tenha muitas crianças, né, porque acabam dispersas. Só que, mais uma vez, né, a quantidade de evangelizadores e até a estrutura do local, né, se há disponibilidade de salas, quantas mesas. Né. Há, por exemplo, ventilador nas salas, janelas, né, então são questões importantes. E há o controle de frequência, né, quais são as crianças que têm participado, o cadastro da criança, por exemplo, o nome da mãe, o telefone, né? São pontos importantes. A escala dos evangelizadores, né? Como a gente mencionou, caso a evangelização conte com mais de um evangelizador, é possível fazer escala de evangelizadores. Assim, um evangelizador pode ser responsável por uma determinada aula e o outro por outra. Né? É interessante que haja, né, uma constância de evangelizadores, até para as crianças, né, terem um contato maior e desenvolver uma certa amizade, né, um certo sentimento ali de é, compaixão, né, pelos evangelizadores. Então, mais uma escala é sempre interessante também. Também definição de temas principais durante essa, essa etapa de planejamento, né, quais serão os temas abordados durante o ano, de forma geral, ou explicitar melhor cada tema. São questões interessantes também, né? Então, em determinado ano a gente já tratou tal tema, vamos progredir, né? Vamos mudar esse ano, vamos tratar de temas diferentes, ou não, vamos repetir os temas. Em outros vídeos a gente vai sugerir essas questões. Outro ponto importante são os eventos principais, né? Datas comemorativas, peças teatrais, musicais, né? Dia da Família, Natal, a Páscoa, Dia das Crianças. Então são questões interessantes também para se definir as datas, quais serão os dias da comemoração, o que será feito. Mesmo que não haja uma definição completa, é interessante ter pelo menos, né, a definição dos eventos principais para poderem ser trabalhados durante, né, as próximas reuniões, mesmo reuniões online, né, ou durante os meses ali, é possível realizar novas reuniões ou basicamente uma conversa, né, num grupo de WhatsApp, por exemplo, para definir uma
uma data comemorativa, por exemplo. Outra questão é a metodologia a ser adotada, né? Se vamos adotar uma metodologia de aula mais participativa, uma metodologia de atividade mais participativa também, ou não. Quais são as atividades que eu posso realizar, quais eu não posso. Posso levar vídeos, levar filmes, né? Há um controle de faixa etária, como deve ser feito. E um outro ponto, né, sobre o lanche, né, caso a evangelização tenha essa opção do lanche para as crianças, né, é importante tentar definir um cardápio, uma escala, né, quem é responsável pelo lanche, o centro espírita dá o lanche, quem é responsável, o horário do lanche, para não atrapalhar a evangelização. Vai ser antes, vai ser no meio, vai ser durante, né? Essas são definições importantes para serem trazidas para essa reunião de planejamento. Em vídeos posteriores, a gente pode detalhar melhor cada item desse, né? Ou pelo menos alguns dos itens, com algumas das nossas sugestões também. Mas aqui vão essas pinceladas básicas para a reunião de planejamento. Sobre a questão dos temas principais, uma sugestão para a definição dos temas principais é seguir a sequência do Livro dos Espíritos. A gente vê vários, né, livros, autores, seguindo essa sequência. Outra sugestão, trazida por uma amiga nossa, é pedir a participação das crianças para definir os temas. Esse ano fizemos uma urna de papel, a foto ao lado, né, mostra, e pedimos para cada criança colocar até 3 sugestões de tema relacionados, né, à evangelização, claro, nessa urna. Quais foram os temas escolhidos? Porque a gente chora, fazer amizade, amigos, oração, inveja, amor, Deus, Jesus, tristeza, pensar antes de falar, centopeia feliz. Quem quiser saber sobre o que é centopeia feliz, tem um vídeo nosso no canal sobre isso. E evangelização. E depois de escolhidos os temas, né, pode-se definir uma aula durante o mês ou outro período, né, para tratar do tema, né, avisando as crianças, olha, hoje a gente vai falar de um tema escolhido por vocês, né, elas vão se sentir prestigiadas, né, fazendo parte também desse planejamento. E por fim, né, a gente indica como opção de literatura a leitura preparatória do livro Prática Pedagógica na Evangelização, de Walter Oliveira Alves. São 3 volumes, né? Essa foto ao lado aqui é do volume 1. E nesse primeiro volume do livro, né, há questões iniciais da evangelização, com sugestões de prática pedagógica, cronograma, temas e conteúdo para as aulas, e também sobre a dinâmica das aulas. Né? Como exemplo, citamos a sugestão de alternar, sugestão do livro, né, de alternar nas aulas atividades dinâmicas com atividades calmas, né, planejando a aula dentro do interesse e das necessidades da turma. Então, com essa opção de alternar atividade dinâmica e calma, você consegue, às vezes, ter um controle maior, por exemplo, da turma, né? Não cansar muito a turma ou não deixar a turma muito dispersa. É um bom livro, fica como sugestão. Os outros 2 volumes também são interessantes, mas esse primeiro já atende essa ideia nossa aqui, né, desse vídeo, do planejamento da evangelização. É isso. Fiquem com Deus. A gente espera ter podido contribuir. Boa evangelização a todos. Que assim seja.